Olá, você que nos acompanha no O Bendito. Nós conversamos hoje pelas eleições 2022 com o candidato a deputado federal, Dr. Sandro Gregório, que a população de Umuarama, a população da região já conhece. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui no O Bendito. Como está a campanha? Bom, Léo, primeiro, meu muito obrigado por abrir essa rodada de conversas num ano fundamental e importante, né? Estamos a quase 15 dias das eleições, umas eleições gerais praticamente, com exceção de vereador e prefeito, que vai disciplinar os nossos passos futuros, né? O que vai ser do nosso país, da nossa nação. E a campanha é muito bem recebida, a população de Umuarama, da região, está nos recebendo muito bem. Nós temos propostas concretas e objetivas e estamos levando essa mensagem para toda a população para firmar o compromisso de ter um candidato eleito de Umuarama e região. Muito bem, Sandro. Obrigado. Vamos dar uma olhadinha quem é o Sandro Gregório, quem é o Dr. Sandro. Vamos assistir o vídeo. Eu sou o Sandro Gregório, tenho 50 anos, sou casado, pai de 2 filhos, sou advogado há quase 20 anos, trabalhei no serviço público por 8 anos. Eu nasci numa pequena cidade, no interior do Paraná, né? Lá vivi no campo até os 9 anos, pesquei, brinquei, joguei futebol. Cheguei em Umuarama em 2006. Eu acredito que eu sempre tive uma vocação, né? Eu sempre gostei muito de política, o direito sempre esteve muito próximo da política. E aí o Umuarama reuniu a possibilidade, né, e a oportunidade. Fiz o curso de Direito e desde então, desde 2004, eu advogo. Eu presidia um partido aqui em Umuarama, fui convidado a participar de uma coligação de um candidato a prefeito, que acabou se elegendo. Em 2009, né, após esse prefeito tomar posse, ele me convidou para assumir o PROCON aqui de Umuarama. Eu fui coordenador do PROCON por um período de 4 anos. E ele depois reelegeu no segundo mandato, criou uma Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor e permaneci até o final de 2016. Eu sou, antes de mais nada, um advogado. E lá um professor meu disse lá no passado que advogado quer dizer vocação, né? Para a defesa ou para o ataque, seja como for. E dizer que eu estou à disposição da população de Umuarama. Não me furto atender também as pessoas da região de Umuarama, da região metropolitana. São pessoas muito simples que às vezes ficam sabendo do PROCON e vêm aqui fazer uma reclamação. E a gente está aqui à disposição, não podemos fechar as portas em hipótese alguma. Todas as riquezas que se produzem em tributos, impostos, apenas 16% fica no município. 23% vai para o Estado e 63% vai para Brasília. Então os recursos para se fazer obras, fazer projetos grandiosos, estão em Brasília. E quem que traz esse recurso para a cidade? O representante da região. Então, meu amigo, dia 2 de outubro, primeira coisa, vá votar. Não proteste, não deixe de votar. Tá aí, Sandro, uma bela história, uma história de participação, família, de envolvimento com a comunidade. Essa é a sua história e ela é muito interessante. Inclusive, eu participo, eu acompanho já há muitos anos. Eu conheço o Sandro quando o Sandro era, na verdade, estava se formando em Direito, já tem alguns anos. Sandro já tinha política na veia, a gente já percebia muito isso. Sandro, mas vamos lá. Qual a importância da nossa região ter deputados federais representando o Noroeste, representando Umuarama em Brasília? Léo, é o seguinte, o Brasil tem 5.700 cidades, né? 513 deputados federais. O Umuarama, ao longo da sua história, teve 5 deputados federais. Enio Romagnoli, Lucione, Romero, Seranto e o Dr. Osmar com 5 mandatos. Então, na divisão do bolo, no chamado Pacto Federativo, que é quando distribui as arrecadações, de tudo que se produz em Umuarama, apenas 16% fica aqui em Umuarama. Então, não dá para você sonhar com grandes obras, grandes projetos, por exemplo, um hospital infantil, sem ter um representante em Brasília para trazer de volta esse recurso, que é do povo de Umuarama, mas que foi para a capital. Então, quem que vai fazer isso? O deputado federal. Então, acho que essa eleição de deputado federal em Umuarama, da cidade, é uma necessidade, uma obrigação nossa, um dever da população de Umuarama, da região de Umuarama, que tem praticamente 280 mil eleitores aptos a votar, e nós não podemos pensar em abrir mão dessa possibilidade de ter o nosso representante. Sandro, você falou em hospital infantil. Você tem um projeto nesse sentido? O Umuarama precisa de um hospital infantil? É um hospital regional? Léo, nós tínhamos uma condição seguinte, a Prefeitura Municipal doou 7 mil metros quadrados próximo ali da rodoviária nova, né, para a construção do hospital infantil nos moldes do Pequeno Príncipe em Curitiba. O que aconteceu? Infelizmente, a corrupção, o fato da Norospar estar naquele cenário de corrupção daquela época, da Operação Metástase, acabou abortando esse projeto. Acredito que já foi até revertido o terreno. O que acontece? Nós que somos de Umuarama sabemos da nossa realidade. Muitas mães, Léo, saem daqui de Umuarama para tratar seus filhos em Curitiba, de ambulância, de ônibus, isso todos os dias. Muitas vezes sem dinheiro para uma refeição, para um lanche.
Nós temos que ter esse hospital aqui na nossa cidade. Maringá agora inaugurou o Hospital da Criança. Nós precisamos ter esse hospital aqui em Umuarama para que efetivamente, nem que seja uma forma de consórcio com todos os municípios, para atender as mães, as nossas crianças da nossa região. É uma necessidade absoluta. Sandra, a construção ela é até mais simples, né? Viabilizar a construção. E agora a manutenção. Isso é possível, manter esse hospital funcionando com qualidade? Absolutamente viável. Esse hospital que teria aqui era 90% SUS, né? Então praticamente é o sistema único de saúde que sustenta esses hospitais. Então nós temos plena capacidade, mas precisa do quê? De trazer as verbas, trazer as emendas. Um deputado federal ao longo de um mandato carrega praticamente 50 milhões de reais para a sua região. E nós temos um outro quadro que é interessante, que nós temos que observar os nossos hospitais já em funcionamento. O Dorospar, a OPECAM, o CEMIL e o Nossa Senhora Aparecida. O que acontece? O OPECAM ele trabalha com déficit, furo de caixa mensal de R$1 milhão. Atende mais de 1.000 pessoas por dia na área de oncologia e no hospital geral. Então esse hospital precisa de amparo também de recursos de Brasília para manutenção, para ter uma boa qualidade de atendimento. Nós temos a maternidade regional, que é o Norospar, R$700 mil de déficit. Né? Ele atende a nossa cidade SUS e a nossa região. E o Nossa Senhora Aparecida, praticamente, outro dia, falava até em fechar um hospital de uma tradição como é o Nossa Senhora Aparecida, fazendo um excelente trabalho na área de cardiologia, inclusive com cirurgias de muito sucesso. Então o moaramense, o pessoal da região que mora na região, tem que concentrar o voto nessa questão também. Além da gente sonhar com um grande empreendimento, que é o Hospital Infantil, o Hospital da Criança, com recursos da capital, nós temos que dar manutenção nos hospitais já existentes. Que uma vez um hospital desse fechado a porta, para onde vai essa população? E o deputado federal, a gente tem brincado num exemplo muito simples. O deputado que vem de fora, das grandes cidades ricas, como Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu, vem catar os nossos votos aqui. Ele chega por aqui já de voto. Né? Ele vai completar a votação dele com o Umuarama. Na hora que ele vai destinar esse recurso, quem que ele vai atender? Onde ele tirou o voto ou o Umuarama? É uma lógica bem simples, né? E aí nós temos a tradição histórica de ter o deputado federal. Então nós temos a necessidade e temos a condição de ter o deputado estadual. E é nesse cenário que eu coloquei meu nome à disposição, com a minha história de defesa do consumidor, com a minha história como advogado, com a minha história de ter sido um candidato a prefeito recentemente e ter obtido a segunda votação, que eu me coloquei, porque a cidade precisa do candidato. Sandré, o Umuarama hoje tem 2 deputados federais. Nós temos o Dr. Osmar Serragli, que assumiu a vaga do Boca Aberta de Londrina. E nós temos o Zeca Dirceu também, que é deputado atuante, embora seja deputado de oposição ao atual governo. Como você avalia o trabalho desses 2 deputados? Aí a gente está falando também da possibilidade até de o Umuarama ficar sem nenhum representante puro sangue, né, umuaramense em Brasília. Como você faz a leitura disso? O doutor Osmar é o seguinte, ele entrou frio no jogo, porque ele disputou uma eleição, tirou mais de 60 mil votos, ficou suplente, e aí ele já vem com essa ideia de não disputar mais eleição, de não participar mais do processo político. Então eu sinto, eles têm o trabalho deles, de emendas, mas sinto uma distância da população, de mais proximidade com a região, com a cidade de Umuarama. Eu vejo essa questão dos 2 deputados. Um deputado, porque não se elegeu, ficou suplente, o doutor Osmar, e entrou para finalizar um mandato, terminar um mandato. E o outro deputado pela questão de oposição ao governo federal. Também acho, talvez isso dificulte também o trabalho dele, mas sinto uma certa distância. Eu acho que deputado da região tem que estar mais próximo no dia a dia da cidade, da região, vivendo com a população. Muitas vezes você não tem nem condição de auxiliar muito, mas você estando próximo, ouvindo as pessoas, eu acho que facilita muito. E a Constituição, no seu artigo 1º, parágrafo único, diz o seguinte: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes. Então, representante, numa linguagem bem simples, você outorga uma procuração para um deputado federal ou para um deputado estadual, para ele te representar junto ao governo. E ele tem que estar sempre ouvindo esse representado. Né? Ele não pode se distanciar. E aí até a incredulidade do próprio eleitor, né, de receptividade, porque ele sente essa distância dos políticos, né, que tem um jargão já popular que só aparece em época de eleição. Então eu vejo um quadro mais ou menos assim. Uma dificuldade desse representante de Cruzeiro do Oeste por ser oposição, e o doutor Osmar por ter entrado aos 49 do segundo tempo para terminar um mandato, e já sem pretensões de disputar novamente uma eleição. Tá, no caso do Dr. Osmar, o que tudo indica, ele apoia um candidato que não umuaramense. E a gente está falando aí do voto do umuaramense que vota em umuaramense.
Como você avalia isso? Você tem buscado esses votos, doutor Osmar? Sim, porque ele tem muitos votos ainda, é um nome forte na política, muito respeitado, segue sendo muito respeitado, e com certeza, se fosse candidato, seria um nome fortíssimo aí nessas eleições. O que você tem feito aí para atrair esses eleitores do Osmar Serraglio? Na verdade, a minha proximidade com o Dr. Osmar é o seguinte: nós vimos lá atrás uma conversa que ele não teria nenhum tipo de participação na eleição. Se está apoiando um candidato de fora, eu vejo isso com muita tristeza. Porque se teve 4 mandatos, 5 mandatos seguidos, mais um pedaço da suplência, eu acho que um candidato dessa envergadura, desse nome, tem um compromisso com a cidade de Moarama. Talvez não seja o Sandro, seja outro candidato, mas ele deveria estar junto com esse candidato, né, oferecendo apoio, não só pelo candidato, mas pela nossa cidade, pela nossa região. Não vejo com alegria o apoio a um candidato de fora, né? Porque nós também temos boas relações com outros deputados de fora, de uma maneira muito poderosa, inclusive, do nosso partido, e eu gostaria que ele estivesse participando do processo eleitoral de Moarama, que eu acho que, em razão de tudo isso que ele fez por Moarama e da confiança dos eleitores. Porque eu acho que ele perdeu por alguma coisa de menos de 10 mil votos, mas 60 e tantas mil pessoas votaram nele. Então, talvez por esses 60 e poucos mil votos, ele deveria se debruçar sobre o Moarama, junto com o prefeito municipal, e ter encontrado um caminho para a cidade para apoiar alguém de Moarama. Eu acho que isso é fundamental. O Moarama não é segundo plano. Paranavaí não elege um deputado federal desde 1988. Mas o Moarama, ao longo da sua história, já elegeu vários, inclusive numa sequência. Não elegeu na última, né? Mas efetivamente eu acho que nós temos que respeitar a nossa cidade. Não devemos colocar a nossa cidade, em momento algum, em segundo plano. E o recado vale também para outras pessoas, líderes de instituições, que efetivamente têm apoiado candidatos de fora, e depois lá na frente, né, vai fazer uma campanha para comprar, às vezes, um produto da cidade. Então nós temos que efetivamente valorizar a nossa cidade, valorizar a nossa tradição. E voto, Elau, você vota livre e consciente. Você não vota para quem vai ganhar ou para quem vai perder. Só a urna vai dar o resultado. Você tem que votar de forma livre, consciente e independente. Tá, em relação aí a governo federal, você apoia, pede votos para o presidente Bolsonaro, reeleição do presidente Bolsonaro. Por que o eleitor que está nos assistindo agora tem que votar, deve votar no Bolsonaro? O que tem de positivo no governo que você ressalta, principalmente para a nossa região? Eu acho que o grande legado desses governos, eu vou citar o Ratinho também, é a questão da corrupção. Corrupção no Brasil é endêmica, né? Você tinha uma operação da Polícia Federal pela manhã, um almoço outra, à noite outra. Sempre no setor de governo. Esse presidente não se discute. É o presidente mais vigiado da história até hoje. Né? Ele é muito vigiado pelo setor de imprensa, a grande imprensa nacional. Né? E o que acontece? Se você pegar, por exemplo, o governo Dilma em 2019, as estatais, prejuízo de mais de 30 bilhões. Bolsonaro, estatais, em 2019, mais de 100 milhões de lucro. Então houve uma recuperação. Você tem uma ponte do Camargo, uma ponte de Guaíra, 20 anos, 25 anos. O pessoal chegava, colocava a placa, vai fazer a ponte. Mas quem que acreditava? Foz do Iguaçu, uma ponte internacional, já emendou a ponte, está em fase de conclusão. Em 3 anos. Você tem uma boiadeira de 3 anos. Então existem coisas novas, né? E a gente precisa valorizar isso. Bolsonaro é um político, mas com boas intenções, de boa fé, e que tem conduzido bem o Estado brasileiro. Passou por uma 3ª guerra mundial, que foi essa pandemia. Em março de 2020 o Brasil vinha numa subida e fatalmente houve uma boa administração também daquele projeto, né? Tem lá as questões particulares dele com relação à vacina. Eu, por exemplo, sou Bolsonaro e tomei 2 vacinas, né? Porque o governo comprou a vacina, o SUS pagou a vacina, eu tomei a vacina. Então, efetivamente, houve algumas questões polêmicas envolvendo, mas que eu acho que no contexto geral, as famílias foram atendidas, as empresas, suspensão de contrato de trabalho, houve uma boa administração dessa crise. E nós não vimos, a CPI apurou uma questão de uma vacina que não foi comprada, né? Então não ficou comprovado nenhum tipo de corrupção. Eu acho que nós temos um bom legado, tanto do Ratinho, na questão que envolve, não tem denúncia de corrupção no governo do Ratinho, e você anda na região da Merrios, andei os 23 municípios, todas as estradas muito bem conservadas. Eu estive em Alto Paraíso, 5 ambulâncias novas, todas vans na frente da UPA lá de Alto Paraíso. Então são coisas que você tem que observar e aí vale a pena você dar um novo voto e manter esse apoio. Colocar na balança, né? Exatamente. Doutor Sandro, você falou do Hospital Regional da Criança, né? Que outros projetos, como deputado federal,
o senhor pode apresentar à população? Por exemplo, Léo, uma questão bem simples. Eu tenho a minha atividade de advogado e construo alguma coisa com aquilo que eu consigo economizar. E observa esse pessoal da construção civil. A construção civil é a maior indústria do Brasil. Porque ela não está em São Bernardo do Campo ou na cidade industrial de Curitiba, mas ela está da cidade menor, de um distrito como Herculândia até São Paulo. E ali você tem um trabalhador. Agora eu pergunto, o que tem para esses trabalhadores? Nada, absolutamente nada. Um tempo atrás estava em Marial e me chamou a atenção uma Brasília de um pintor, que tinha muitos equipamentos de pintura dentro desse carro, e no carro praticamente não tinha lugar mais para pôr massa. Então você vê o retrato de como são tratadas essas pessoas. E eu brinco aí com as pessoas o seguinte: você pode ganhar na Mega Sena e precisa construir uma casa. Alguém vai ter que botar a mão na massa, não tem tecnologia aqui, assentamento de tijolo, reboco, enfim. Então, para o pessoal da construção civil não tem absolutamente nada. Eu tenho um compromisso. Se eu chegar, e chegarei com Deus, graças a Deus permitir, eu quero ter um projeto de financiamento de equipamentos, carros novos, para que eles possam sair para trabalhar. Muitos deles não têm carro, né? Muitos no alcoolismo, porque não tem perspectiva. E são artesãos, Léo. Se você andar aqui nos condomínios fechados de Moarama, eles fazem verdadeiras obras de arte com as mãos. Sim. E qual que é o incentivo? Zero para o pessoal trabalhador da construção civil. Servente de pedreiro, mestre de obra, o pintor, a elétrica, o encanador. Enfim, todo aquele pessoal, o gesso, toda aquela gama, não tem um incentivo, um pacote para eles. Tem para o agro e deve ter mesmo, cada vez mais. Mas para essas pessoas não tem. Eu acho que a gente tem que começar a observar essas questões. Eu tenho, por exemplo, uma questão que o Brasil está se tornando muito grave. A pessoa, você tem uma mãe, não sei se ela já é idosa, mas ela está no melhor momento dela, descansando, e ela é vítima de golpes. Isso tem que ser colocado, inserido no código, a partir do artigo 65 do Código do Consumidor, não no penal, para que essas pessoas tenham um tratamento diferenciado. Para quem enganar uma pessoa dessa, ter uma prisão, não ter relaxamento de prisão por fiança, ser um crime inafiançável. Porque você está percebendo que é um ataque contra essas pessoas, né? Então precisa de uma reforma no código. Coisa simples, você compra um aparelho de televisão, você coloca na tomada da sua casa, novinho, economizou para comprar aquilo. A hora que você coloca na tomada não funciona. O Código de Defesa diz que você tem que levar aquilo para assistência. Isso tem que ser mudado. Nós temos que ter reforma no Código de Defesa do Consumidor, que também eduque o consumidor, mas também defenda de forma mais efetiva. O Brasil não precisa discutir pena de morte. O Brasil não está preparado para isso. É um país católico, evangélico, altamente religioso. Mas a prisão perpétua, a questão a ser discutida, a ser debatida. Nós temos aqui um caso clássico de uma criança de 6 anos que foi abatida por um lobo, uma pessoa, né, que já tinha matado uma adolescente em outro município e estava solto. E talvez antes dos 40 anos de idade, que é uma pessoa jovem, pode estar na rua. Quem vai ser a próxima vítima? Então essa flexibilização de legislação permite essas pessoas saírem para cometer crimes, matar pessoas, inclusive as crianças inocentes. Deixa eu ver se eu entendi. Você defende a prisão perpétua dentro do sistema penal brasileiro. Exatamente. Hoje a pena máxima no Brasil é 30 anos. Certo? Né? Mas para ficar 30 na cadeia precisa pegar 200. Sim, as cadeias já estão lotadas. A gente vê a superlotação. E a gente vê também que as cadeias, ali a gente não tem reforma de pessoas. A gente tem pessoas que entram bandidos e muitas vezes saem pior do que entram, né? Simplesmente mudar a lei e criar a prisão perpétua, ou precisa mudar também nesse sistema como um todo para que haja uma ressocialização? Você acredita em ressocialização dentro desse sistema penal? No Brasil não. No Brasil o padrão de prisão brasileira é padrão pior que a Índia, né? Então não existe ressocialização. Mas a lei de execuções penais já permite essa questão de individualização. Essa questão da tornozeleira acho que foi um avanço. O cidadão que não oferece risco, né, ele não precisa ficar segregado. Agora, que encham as cadeias, né, de assassinos, estupradores, porque essas pessoas efetivamente não podem ficar nas ruas. E depende de qual vai ser a superlotação, que nível que vai estar. Mas eu acho que é muito melhor superlotada, né, do que ficar uma pessoa dessa para colher uma vítima. A gente que tem criança na família, né, de saber que uma criança dessa, parente nosso, pode ser próxima vítima de um cidadão como esse. Mas o sistema prisional brasileiro, na verdade, é um patrimônio que o país tem, esses presos, individualizar aqueles presos de determinados crimes que não ofereçam risco e colocar esse pessoal para trabalhar. Construir pontes, construir estradas. Eu acho que existe essa condição desde que tenha vontade política para ser feito. Tem um dado interessante, né? Os gorilas, né? Como é o processo de sucessão dos gorilas.
Um gorila, quando ele percebe que o líder ele tá para morrer, ele acaba fazendo campanha, iniciando a campanha, e ele pega bananas e começa a jogar as bananas, só que ele só joga as bananas para os gorilas, para os machos. Porque quem tem o poder de voto, quem esse voto vai ser definido à força. Acontece que quando esse gorila ganha a campanha, né, por todo o charme que ele tem ali, a união de forças, ele deixa de jogar banana para os eleitores, e aí ele se isola para pensar em como proteger aquele grupo. A gente percebe muito isso hoje na política, né? O candidato ele vem, ele tem muita proposta e depois de eleito ele esquece as pessoas. Você acha que isso acontece aqui na nossa região? Eu acho que acontece no sistema político nacional como um todo, né? E por que esquece? O que acontece que a pessoa esquece quem é o objetivo dele estar ali? Ele se vislumbra com poder, ele vai para interesses particulares? O que você pensa? Eu acho que reúne o mal político, né? Eu acho que o político é aquele que emerge no meio do povo, que é construído. Nós temos hoje grandes políticos famosos, governando grandes estados, que são políticos de laboratório. Não é aquele político que emergiu, foi produzido, muitas vezes dentro de uma agência de publicidade, com grandes lideranças, falou, esse vai ser o político. Eu acho que essa é a falha. O eleitor, ele tem que identificar o político primeiro, o candidato. Onde é que esse cidadão andou? Onde ele estava? Será que eu mando uma pergunta para ele no WhatsApp para ele me ajudar em alguma coisa? Não financeiramente. Ele me responde? Ele está aqui na minha luta, no meu bairro, quando eu preciso? Esse cara se desdobra além do particular? Além da empresa dele, ou do negócio dele, ou da atividade, ou da profissão dele? Ele se doa? Então acho que isso que o eleitor tem que observar. Esse político de ocasião que aparece contando história e fantasia, esse é um político ruim. A gente vê então essa questão do político que muitas vezes precisa estar alinhado aos interesses do governo, até como uma questão de sobrevivência, né? Eu preciso votar para o governo continuar enviando emendas, atendendo minhas emendas, porque é assim que eu sou avaliado pela população diante dos recursos que eu encaminho. A gente vê um erro aí, porque não é essa a função de um legislador, não é essa a função de um parlamentar. Como você vê isso? Na verdade, Léo, o choro é livre, né? O que acontece? Os deputados às vezes carregam um insucesso do mandato para outra pessoa. Mas eu acho que você deve exercer. Quando você exerce um mandato de verdade, com representatividade, próximo da população, eu acho que o próprio governador, né, vai te dar aquilo que é de direito da população. Uma região não pode ser discriminada em relação a outra porque o deputado votou de tal forma. E se o deputado que votou explicou isso de forma coerente para o governador, eu acho que ele também entende sobre isso, né? E eu acho que também um governador não vai fazer o tempo todo propostas que vai prejudicar sempre a população. Eu acho que a intenção do governador é as melhores possíveis. Mas tem momentos que tem que fazer alguns ajustes. Mas eu acho que o deputado deve descer na base, explicar para a população, né? E quando a questão não tem como você negociar, é inegociável, você tem que fechar com o povo e deixar o governador. Depois você vai atrás das emendas, atrás daquilo que é direito. Inclusive existem as chamadas emendas obrigatórias. Que você pode votar do jeito que você quiser, porque a emenda vai vir para você, né? Então eu acho que o Brasil, Léo, precisa de homens de verdade, homens de posição, homens de postura, para tomar decisões duras e necessárias. Porque sem isso você não consegue fazer um bom mandato e se colocar, né, como uma boa opção de representação. E outra coisa, Léo, tem que se discutir no Brasil o fim da reeleição indeterminado para o Legislativo. Quem relatou, por exemplo, o processo do Temer de cassação é um deputado que tinha 40 anos de mandato. Desde 78 ele está lá no Congresso Nacional. Ele é parente de um conselheiro de Dom Pedro II. Você tem uma ideia? Então a gente precisa mudar isso. Agora, como é que acaba com reeleição? A população. O eleitor que está com o voto na mão. O eleitor que está aqui me assistindo, por mais simples que ele seja, ele só tem um voto. Igual o presidente, igual eu, igual você, igual o presidente do Supremo Tribunal Federal. Você defende uma reeleição para executivo e uma para legislativo? Eu acho que o legislativo você pode estender até duas. Até duas eleições. É bom, inclusive, Léo, para o próprio político. Você imagina o que você sonega da sua família? Tempo. Da sua empresa ou da sua carreira profissional, né? E outra coisa, você cerceia a entrada de novos candidatos. O que está acontecendo no Brasil hoje? Você tem 45 dias de campanha. Se você já não tem uma história construída, como é que você entra no sistema? Muito difícil. O recurso do fundo, esse FEFEC, o fundão eleitoral, que o pessoal fala, eles chegam para o pessoal que é medalhão,
manda 5 vezes mais que alguém que está iniciando. Pois é, né? Qual que é a chance de mudar isso? E aí a gente tem visto aí o choro de que o dinheiro não é suficiente também, né? Sandro, você recebe dinheiro do fundo partidário? Nós recebemos É o suficiente para fazer a campanha? Uma campanha muito pequena, sem contratação de lideranças, mais para o material, né, para uma caminhada. Para você ter uma ideia, o candidato não pode pegar 1 litro de combustível, tem que usar seu carro e não pode ser abastecido. Mas eu digo para você que é um fundo, da nossa parte, para nós, módico, ainda para ajudar 2 deputados estaduais. Mas não foi isso que me impediu de sair candidato, de estar acordando todo dia às 6 da manhã, indo até às 8, 10 da noite trabalhando, para dar essa opção para o Mourão. Você tem panfletado, você tem ido às empresas, você tem feito campanha como você fez para prefeito. Eu lembro que você madrugava, ia Exatamente, conversar. Caminhada, sola do sapato, sola do tênis, né, para aguentar o pé, aguentar, nas empresas, no comércio, panfletagem na região, visita na região e visita nas empresas de Mourama, como deve ser feito. Campanha tem que ser feita assim. Não é eu colocar um cara lá, um ex-prefeito lá em uma cidade aqui da região, para fazer campanha para mim. Não, eu vou lá e me apresento. E apresento essas propostas que eu estou te apresentando aqui. Eu acho que o candidato tem que ter proposta. Não adianta falar de macroeconomia, a população não entende isso, nem quer saber. Nem a função de deputado. Eu acho que nós temos também outra bandeira que nós temos que defender. Reforma política, reforma fiscal, reforma administrativa. Então o país precisa ficar mais leve, né? O ideal é a mudança do pacto federativo para que o dinheiro ficasse todo no município. E Brasília cuidasse da macroeconomia, da segurança nacional e nada mais. Acho que seria o futuro. Joia, vamos fazer um ping-pong aqui? Se você quiser. Quero que as pessoas saibam a sua ideia sobre alguns temas aí polêmicos. Armamento. Eu acho que o armamento é o seguinte, é uma questão de direito da população, de ter o armamento e ter os requisitos. Como você tem uma carteira de habilitação, nós temos assistido muitas mortes no trânsito por pessoas embriagadas, o carro também não deixa de ser uma arma. Você tem a arma branca também, que é uma faca que é liberada, você pode comprar em qualquer lugar. Eu acho que obedecendo requisitos, você preenchendo os requisitos, você tem direito de ter a sua arma. Eu sou plenamente favorável. Família. Família é a base de tudo. Não existe sociedade, não existe país, nação sem a família. A família é inegociável, inalienável, é fundamental. Aborto. Sou contra o aborto. Eu acho que hoje nós temos muitos contraceptivos, não como acontecia no passado. Eu sou o 10º filho da minha mãe. Né? Eu lembro que ela, ainda muito mal no hospital, ela ainda me fazia um carinho no braço. Então ela me deu amor, mesmo sendo o 10º, eu tenho um sobrinho mais velho que eu, ela teve netos e depois teve filhos na sequência. Então eu acho que eu sou contra o aborto, sou a favor da vida. Aborto como está no Código Penal. Os crimes de estupro, aí eu não sou contra, sou favorável, mas apenas nesse caso. Porque hoje na própria rodoviária de Mourama consegue pegar lá um preservativo, o SUS tem acesso, né, aos contraceptivos, então a mulher hoje ela é dona do corpo, mas ela engravida praticamente se quiser. Né? Auxílio Brasil. Acho uma necessidade, mas acho que deve ser uma casa de passagem. Essas pessoas têm que receber, têm que ser alimentadas, têm que dar uma condição para essas pessoas, mas efetivamente tem que ter um projeto na sequência para que elas sejam abrigadas nas empresas para trabalhar e começar a produzir. Sandro, obrigado. Com toda certeza foi um bate-papo muito proveitoso, deu para conhecer um pouco mais as suas propostas e eu entendo que agora eu te deixo aí 1 minuto livre para você conversar com o eleitor aqui, com os nossos internautas. Léo, primeiro, muito obrigado. Isso é o que se chama de democracia, dar um espaço desse para que se possa discutir política num momento tão importante, tão fundamental. Quero dizer agora para as pessoas que nos acompanham, Léo, seus milhares de seguidores. Pessoal, primeiro, dia 2, vá votar. Não deixe de votar. Se você não vota por você, vota pelo seu filho, pelo seu sobrinho, pelo seu neto, até os maiores de 70 anos. Vote. Segundo, vote em alguém de Umuarama. Escolha um candidato. E terceiro, quero pedir um voto para mim, Sandro Gregório, 1121. Vote para deputado federal. Eu tenho a minha história, você pode me acompanhar nas redes sociais. Está tudo lá à sua disposição. Desejar para você, Léo, para toda a sua equipe, um grande abraço, que Deus abençoe grandemente todos nós e as pessoas que nos acompanham nesse momento. Obrigado. Tá certo. Obrigado, doutor Sandro. Obrigado a você que acompanhou a nossa entrevista. Nós vamos ter outras entrevistas aqui até as vésperas das eleições. Fique com a gente, fique com o bendito.com.br.